Olá, boa tarde. Meu nome é Giovanni, eu sou psicólogo e hoje eu queria falar de um assunto super importante, que é sobre as relações tóxicas. O que de fato vem para você quando se fala em relações tóxicas? Qual é a palavra que está mais ajustada ou que está mais próxima daquilo que a gente chama de relações humanas propriamente dita, mas que de algum jeito ou de outro nos provocam separação, nos provoca agonia, nos provoca coisas que de fato nos deixam muito magoados ou chateados ou mesmo com medo. Então são vários tópicos que eu vou estar colocando aqui sobre o que isto pode ocorrer e de algum jeito como é que você pode se libertar dessas relações tóxicas. O que você pode mudar na sua vida de fato que possa melhorar a sua vida num contexto geral. Ora, por que eu vivo? Por que eu estou no mundo? Qual é o motivo de eu estar no mundo? E por que essas relações às vezes me fazem se sentir tão mal num lugar que às vezes eu gostaria de ter uma coisa que seria muito especial, que é o bem-estar. O que eu gostaria de deixar claro para vocês é o seguinte: o emblema da vida é o bem-estar. Se eu não tiver o bem-estar, as relações de fato estão tóxicas. Ou seja, está uma droga, tudo está muito ruim. Então por que eu tenho que continuar a viver uma coisa que de fato está ruim na minha vida? Uma definição muito importante que eu posso trazer das relações tóxicas é a relação nociva que provoca agonia e tormento. Mas o que significa agonia? Agonia, na verdade, é algo que te traz fora da realidade. Ou seja, tudo o que é ruim para você está conectado ou colocado nesse foco que é a agonia. E a agonia é óbvio que vai te trazer vários tormentos. E pensando nisso, eu coloquei aqui várias coisas que eu gostaria de trazer para vocês. Então, o primeiro que eu quero dizer é sobre o medo. O medo, ele pode estar colocado em 4 itens, que pode ser a alteração das emoções e dos sentimentos, a autopreservação e a progressiva insegurança e angústia e a impotência. E talvez uma das principais causas das relações tóxicas pode estar no início desse sentimento, que é o medo. Então a gente pode perceber o quanto as pessoas se alteram, o quanto as pessoas se machucam, ou quantas pessoas de fato não saem do lugar por conta da relação de medo que foi criada talvez na infância ou mesmo no decorrer de uma relação adulta, numa relação de namoro, numa relação de casamento. Tudo isso pode estar infringindo as leis que você gostaria que de fato fosse melhor numa relação. Mas com tudo isso você se torna um tanto quanto impotente nas relações porque elas não estão equilibradas. Elas se deixam esse movimento de medo fora do comum. O segundo tópico que eu queria trazer é sobre a raiva. O quanto a raiva ela te deixa agressivo, frustrado, o quanto você não consegue de fato construir nada, porque a raiva está te deixando num lugar apenas de destruição. Você vive num movimento de destrutividade. Mas é óbvio que muitas vezes a raiva, ela de algum jeito ou de outro, ela consegue consegue te dar um amadurecimento daquilo que você gostaria de ser. A raiva, ela te traz esse produto, a raiva te produz isso. O problema é quando a raiva fica na relação tóxica que de fato só te destrói e destrói o outro que está ao seu lado. O outro tópico que eu gostaria de trazer é sobre a ansiedade. O quanto que a ansiedade ela te faz mal, principalmente naquilo que você chama de relação. Por quê? Porque você sempre fica num movimento
de uma reação ao perigo, né? Mas ao mesmo tempo você pensa que a ansiedade pode ser um remédio para o seu ego, né? Ou seja, você só faz alguma coisa em função do perigo, mas as relações acabam ficando fragmentadas em relação a esse movimento que a gente chama de ansiedade, que te traz vários sintomas. Muitos sintomas, às vezes, de histeria, né? de às vezes, psicossomatizar alguma coisa que te faz muito mal, enfim. Né? A ansiedade, ela te traz todos esses movimentos que não te faz bem. E as relações, muitas vezes, se tornam tóxicas por conta dessas ansiedades. O outro tópico que eu quero falar é sobre a mágoa. O quanto a mágoa, ela te traz uma coisa que a gente chama de neurose. O quanto a neurose criam condições ou uma coisa ou outra para você não estar bem na situação que você gostaria de estar. E essas situações a gente pode dizer o quê? Pode dizer sobre o fator biológico, o fator filogenético e o fator psicológico, a culpa e por último, o perdão. Mas eu queria explicar um pouco melhor quando eu quero dizer sobre a questão do fator biológico. O que isso quer dizer? Né? Talvez o fator biológico que a gente está falando aqui é aquilo que você traz de pai para filho, né? As coisas hereditárias. Né? E muitas vezes as coisas hereditárias, como um câncer, por exemplo, te dá um medo, né? Um medo fora do comum de conviver com os outros pensando sempre que você possa ter um câncer, né? Ou mesmo a questão filogenética, aquela coisa de você trazer as coisas culturais, o ambiente que você vive, o que te passaram, o que não te passaram, né? E por último, o fator psicológico. O quanto as questões que te trazem, que são interiorizadas das outras questões que eu falei anteriormente, faz o que você possa ser. O que você pode ser no mundo através de todas essas coisas que eu estou trazendo. O problema é que quando você não trata disso, ela vira uma culpa. E a culpa que te destrói. A culpa que muitas vezes te faz destruir uma relação que a gente chama, a relação propriamente dita, que chama a relação humana. Uma relação de bem-estar, né? Porque você, com tudo o que você trouxe daquilo que você viveu e que eu expliquei anteriormente, você não consegue, de algum jeito ou de outro, revelar aquilo que você gostaria de saber. Mas por quê? Porque você não tem uma ajuda para isso. Muitas vezes você próprio quer se ajudar e muitas vezes você quer ser autossuficiente nessa situação que te faz muito mal, né? E aí o perdão, ele nunca chega, nem para você, nem para o outro. Mas o que a gente está falando de perdão, não é um perdão da questão espiritual ou coisa semelhante. A gente está falando de uma questão, de fato, de recuar numa relação que muitas vezes te faz muito mal. Uma relação que te deixa oprimido, uma relação que te deixa dependente, como uma droga mesmo. Você não consegue sair desse movimento. Uma droga tanto lícita quanto ilícita. A gente pode enumerar aqui, né, um álcool, um cigarro, ou mesmo a cocaína, ou mesmo uma dependência da maconha, que te faz viver através dela por dependência. Mas o que a gente está falando aqui de relações tóxicas, não no sentido de produto, no sentido de utensílio. A gente está falando no sentido de uma relação humana. O que você pode melhorar na questão de mágoa. E aí daí é onde a gente chega nessa conclusão que precisa haver o perdão. Um outro tópico, né, que é muito interessante é o narcisismo. Ou seja, como é que você lida com o narcisismo? Porque se for pensar em narcisismo, o narcisismo ele está naquele movimento que a gente chama somente de amar a você mesmo. Ou seja, que você é o reflexo do objeto do outro. Ou que você, de fato, está separado do mundo. Então, é óbvio que se eu fosse falar do narcisismo, seria uma outra palestra. Mas o que eu quero dizer sobre ele é que ele é uma das situações que te fazem
ser sozinho muitas vezes no mundo. Aí você fala, mas como assim? Eu não posso me amar? Né? Eu não posso gostar de mim mesmo? Ninguém está dizendo isso. O que a gente está querendo dizer é que muitas vezes, quando você tem essa estrutura narcisista, o outro não existe para você. Existe só você. E é comum que, com tudo isso, a sua relação, de algum jeito ou de outro, será tóxica. É isso que eu quero dizer em termos de narcisismo. É claro que em qualquer um outro momento, em qualquer outra hora, eu vou falar do narcisismo de forma muito mais profunda, mas o que eu quero trazê-lo aqui é apenas de tópico, que ele pode ser uma das causas da relação tóxica, daquilo que você de fato não está atuando como deveria atuar numa relação humana propriamente dita, ou mesmo com o namorado, ou com a namorada, ou com a esposa, ou com o esposo, ou mesmo com a família, que é o esteio de tudo, né? E por fim, como é que eu posso me libertar disso? Como é que eu posso me libertar das relações tóxicas propriamente dita, né? Bom, uma das primeiras coisas que a gente precisa chegar é na maturidade. Mas como chegar na maturidade com ajuda própria, sem ter uma ajuda técnica? Talvez é daí que você precisa refletir em algum lugar que você possa procurar para melhorar, para poder você de fato amadurecer a sua vida. As outras coisas que eu quero trazer é sobre a questão muito antes de você procurar algo para ser ajudado, precisa entender como é que foram os cuidados que você teve na sua infância. Como é que foram os cuidados maternos? Talvez isso seja revelado numa psicoterapia, talvez isso seja revelado numa conversa muito mais profunda familiar, mas como não? E se eu não tiver esse espaço de ter uma conversa na família, como é que posso cuidar disso, né? Por fim, né, nesse conhecimento próprio, você consegue ter uma saúde mental mais madura, né, vamos dizer assim. Você consegue ter uma saúde mental mais equilibrada. E com essa ajuda, é capaz de você conseguir ter uma capacidade de ter sentimentos. E os sentimentos são vários, né? O que eu quero falar a capacidade de ter sentimentos não é que você seja incapaz de não ter sentimento, porque a gente falou de vários sentimentos aqui, mas o que a gente quer dizer é sobre a questão de sentir. Como é sentir o outro na situação, principalmente que a gente chama da empatia. Como é se colocar no lugar do outro, pensando que eu sou uma pessoa e o outro também é uma pessoa, e que de alguma maneira ou de outra eu posso chegar num lugar que é me libertar dessas relações tóxicas. Por fim, como é viver no mundo e ser no mundo. Eu sou o Jeová Farias, sou psicólogo. Toda semana estarei aqui trazendo alguma coisa nova sobre as relações interpessoais. Um abraço.